Laudate omniscientes, laudate Dominum, laudate omniscientes, laudate Dominum, laudate omniscientes, laudate Dominum, laudate omniscientes, laudate Dominum. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos. Faltavam 2 dias para a festa da Páscoa e dos Ázimos, e os príncipes dos sacerdotes e os escribas procuravam maneira de se apoderarem de Jesus à traição, para lhe darem a morte. Mas diziam: durante a festa, não, para que não haja algum tumulto entre o povo. Jesus encontrava-se em Betânia, em casa de Simão o leproso, e, estando à mesa, veio uma mulher que trazia um vaso de alabastro com perfume de nardo puro de alto preço. Partiu o vaso de alabastro e derramou-o sobre a cabeça de Jesus. Alguns indignaram-se e diziam entre si: para que foi esse desperdício de perfume? Podia vender-se por mais de 200 denários e dar o dinheiro aos pobres. E censuravam a mulher com aspereza. Mas Jesus disse: deixai-a, porque estais a importuná-la. Ela fez uma boa ação para comigo. Na verdade, sempre tereis os pobres convosco, e quando quiserdes, podeis fazer-lhes bem, mas a mim nem sempre me tereis. Ela fez o que estava ao seu alcance. Ungiu de antemão o meu corpo para a sepultura. Em verdade vos digo, onde quer que se proclamar o Evangelho pelo mundo inteiro, dir-se-á também em sua memória o que ela fez. Então Judas Iscariotes, um dos 12, foi ter com os príncipes dos sacerdotes para lhes entregar Jesus. Quando o ouviram, alegraram-se e prometeram dar-lhe dinheiro. E ele procurava uma oportunidade para entregar Jesus. No primeiro dia dos Ázimos, em que simulava o Cordeiro Pascal, os discípulos perguntaram a Jesus: onde queres que façamos os preparativos para comer a Páscoa? Jesus enviou 2 discípulos e disse-lhes: ide à cidade, virá ao vosso encontro um homem com uma bilha de água. Segui-o, e onde ele entrar, dizei ao dono da casa: o mestre pergunta, onde está a sala em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Ele vos mostrará uma sala grande no andar superior, alcatifada e pronta. Preparai-nos lá o que é preciso. Os discípulos partiram e foram à cidade. Encontraram tudo como Jesus lhes tinha dito e prepararam a Páscoa. Ao cair da tarde, chegou Jesus com os 12. Enquanto estavam à mesa e comiam, Jesus disse: em verdade vos digo, um de vós que está comigo à mesa há de entregar-me. Eles começaram a entristecer-se e a dizer um após outro: serei eu? Jesus respondeu-lhes: é um dos 12 que mete comigo a mão no prato. O Filho do Homem vai partir, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele por quem o Filho do Homem vai ser traído. Teria sido melhor para esse homem não ter nascido. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, recitou a bênção e partiu-o. Deu-o aos discípulos e disse: tomai, isto é o meu corpo. Depois tomou um cálice
deu graças e entregou-lhe, e todos beberam dele. Disse Jesus: Este é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado pela multidão dos homens. Em verdade vos digo, não voltarei a beber do fruto da videira, até ao dia em que beberei do vinho novo no reino de Deus. Cantaram os salmos e saíram para o Monte das Oliveiras. Disse-lhe Jesus: Todos vós me abandonareis, como está escrito: ferirei o pastor e dispersar-se-ão as ovelhas. Mas depois de ressuscitar, irei à vossa frente para a Galileia. Disse-lhe Pedro: Embora todos te abandonem, eu não. Jesus respondeu-lhe: Em verdade te digo, hoje, esta mesma noite, antes de o galo cantar 2 vezes, 3 vezes me negarás. Mas Pedro continuava a insistir: Ainda que tenha de morrer contigo, não te negarei. E todos afirmaram o mesmo. Entretanto, chegaram a uma propriedade chamada Getsémani, e Jesus disse aos seus discípulos: Ficai aqui, enquanto eu vou orar. Tomou consigo Pedro, Tiago e João e começou a sentir pavor e angústia. Disse-lhes então: A minha alma está numa tristeza de morte. Ficai aqui e vigiai. Adiantando-se um pouco, caiu por terra e orou para que, se fosse possível, se afastasse dele aquela hora. Jesus dizia: Abá, Pai, tudo te é possível. Afasta de mim este cálice. Contudo, não se faça o que eu quero, mas o que tu queres. Depois foi ter com os discípulos, encontrou-os a dormir e disse a Pedro: Simão, estás a dormir? Não pudeste vigiar 1 hora? Vigiai e orai para não entrardes em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Afastou-se de novo e orou, dizendo as mesmas palavras. Voltou novamente e encontrou-os dormindo, porque tinham os olhos pesados e não sabiam que responder. Jesus voltou pela 3ª vez e disse-lhes: Dormi agora e descansai. Chegou a hora. O Filho do Homem vai ser entregue às mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, já se aproxima aquele que me vai entregar. Ainda Jesus estava a falar, quando apareceu Judas, um dos 12, e com ele uma grande multidão com espadas e varapaus, enviada pelos príncipes dos sacerdotes, pelos escribas e os anciãos. O traidor tinha-lhes dado este sinal: aquele que eu beijar é esse mesmo. Prendei-o e levai-o bem seguro. Logo que chegou, aproximou-se de Jesus e beijou-o, dizendo: Mestre. Então deitaram-lhe as mãos e prenderam-no. Um dos presentes puxou da espada e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha. Jesus tomou a palavra e disse-lhes: Vós saístes com espadas e varapaus para me prender, como se fosse um salteador. Todos os dias eu estava no meio de vós a ensinar no templo e não me prendestes. Mas é para se cumprirem as Escrituras. Então os discípulos deixaram-no e fugiram todos. Seguiu um jovem, envolto apenas num lençol. Agarraram-no, mas ele, largando o lençol, fugiu nu. Levaram então Jesus à presença do sumo sacerdote, onde se reuniram todos os príncipes dos sacerdotes, os anciãos e os escribas. Pedro, que o seguira de longe até ao interior do palácio do sumo sacerdote,
estava sentado com os guardas a aquecer-se ao lume. Entretanto, os príncipes dos sacerdotes e todo o sinédrio procuravam um testemunho contra Jesus para lhe dar a morte, mas não o encontravam. Muitos testemunhavam falsamente contra ele, mas os seus depoimentos não eram concordes. Levantaram-se então alguns para proferir contra ele este falso testemunho. Ouvimo-lo dizer: destruirei este templo feito pelos homens, e em 3 dias construirei outro, que não será feito pelos homens. Mas nem assim o depoimento deles era concorde. Então o sumo sacerdote levantou-se no meio de todos e perguntou a Jesus: Não respondes nada ao que eles depõem contra ti? Mas Jesus continuava calado e nada respondeu. O sumo sacerdote voltou a interrogá-lo: És tu o Messias, filho do Deus bendito? Jesus respondeu: Eu sou. E vós vereis o Filho do Homem sentado à direita do Todo-Poderoso vir sobre as nuvens do céu. O sumo sacerdote rasgou as vestes e disse: Que necessidade temos ainda de testemunhas? Ouvistes a blasfémia. Que vos parece? Todos sentenciaram que Jesus era réu de morte. Depois, alguns começaram a cuspir-lhe, a tapar-lhe o rosto com um véu e a dar-lhe punhadas, dizendo: Adivinha. E os guardas davam-lhe bufetadas. Pedro estava embaixo, no pátio, quando chegou uma das criadas do sumo sacerdote. Ao vê-lo aquecer-se, olhou-o de frente e disse-lhe: Tu também estavas com Jesus, o Nazareno. Mas ele negou. Não sei, nem entendo o que dizes. Depois saiu para o vestíbulo e o galo cantou. A criada, vendo-o de novo, começou a dizer aos presentes: Este é um deles. Mas ele negou 2ª vez. Pouco depois, os presentes diziam também a Pedro: Na verdade, tu és deles, pois também és galileu. Mas ele começou a dizer imprecações e a jurar: Não conheço esse homem de quem falais. E logo o galo cantou pela 2ª vez. Então Pedro lembrou-se do que Jesus lhe tinha dito: Antes do galo cantar 2 vezes, 3 vezes me negarás. E desatou a chorar. Logo de manhã, os príncipes dos sacerdotes reuniram-se em conselho, com os anciãos e os escribas e todo o sinédrio. Depois de terem maniatado Jesus, foram entregá-lo a Pilatos. Pilatos perguntou-lhe: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: É como dizes. E os príncipes dos sacerdotes faziam muitas acusações contra ele. Pilatos interrogou-o de novo: Não respondes nada? Vede quantas coisas te acusam. Mas Jesus nada respondeu, de modo que Pilatos estava admirado. Pela festa da Páscoa, Pilatos costumava soltar-lhes um preso à sua escolha. Havia um, chamado Barrabás, preso com os insurretos, que numa revolta tinham cometido um assassínio. A multidão, subindo, começou a pedir o que era costume conceder-lhes. Pilatos respondeu:
Quereis que vos solte o rei dos judeus? Ele sabia que os príncipes dos sacerdotes o tinham entregado por inveja. Entretanto, os príncipes dos sacerdotes incitaram a multidão a pedir que lhes soltasse antes Barrabás. Pilatos, tomando de novo a palavra, perguntou-lhes: Então, que hei de fazer daquele que chamais o rei dos judeus? Eles gritaram de novo. Crucifica-o! Pilatos insistiu, Que mal fez ele? mas eles gritaram ainda mais. Crucifica-o! Então Pilatos, querendo contentar a multidão, soltou-lhes Barrabás e, depois de ter mandado açoitar Jesus, entregou-o para ser crucificado. Os soldados levaram-no para dentro do palácio, que era o pretório, e convocaram toda a coorte. Revestiram-no com um manto de púrpura e puseram-lhe na cabeça uma coroa de espinhos que haviam tecido. Depois começaram a saudá-lo. Salve, rei dos judeus! Batiam-lhe na cabeça com uma cana, cuspiam-lhe e, dobrando os joelhos, prostravam-se diante dele. Depois de o terem escarnecido, tiraram-lhe um manto de púrpura e vestiram-lhe as suas roupas. Em seguida, levaram-no dali para o crucificarem. Requisitaram para lhe levar a cruz um homem que passava vindo do campo, Simão de Cirene, pai de Alexandre e Rufo, e levaram Jesus ao lugar do Gólgota, quer dizer, lugar do Calvário. Queriam dar-lhe vinho misturado com mirra, mas ele não o quis beber. Depois crucificaram-no e repartiram entre si as suas vestes, tirando-as à sorte, para verem o que levaria cada um. Eram 9 da manhã, quando o crucificaram. O letreiro que indicava a causa da condenação tinha escrito: Rei dos Judeus. Crucificaram com ele 2 salteadores, um à direita e outro à esquerda. Os que passavam insultavam-no e abanavam a cabeça, dizendo: Tu, que destruías o templo e o reedificavas em 3 dias, salva-te a ti mesmo e desce da cruz. Os príncipes dos sacerdotes e os escribas troçavam uns com os outros, dizendo: Salvou os outros e não pode salvar-se a si mesmo. Esse Messias, o Rei de Israel, deixa agora da cruz para nós vermos e acreditarmos. Até os que estavam crucificados com ele o injuriavam. Quando chegou o meio-dia, as trevas envolveram toda a terra até às 3 da tarde. E às 3 da tarde, Jesus clamou com voz forte: Eloi, Eloi, lema sabachthani, que quer dizer: meu Deus, por que me abandonastes? Alguns dos presentes, ouvindo isto, disseram: Está a chamar por Elias. Alguém correu a embeber uma esponja em vinagre e, pondo-a na ponta de uma cana, deu-lhe a beber e disse: Deixa ver se Elias vem tirá-lo dali. Então Jesus, soltando um grande brado, expirou.
O véu do templo rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. O centurião que estava em frente de Jesus, ao vê-lo expirar daquela maneira, exclamou: Na verdade, este homem era filho de Deus. Estavam também ali umas mulheres a observar de longe, entre elas Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e Salomé, que acompanhavam e serviam Jesus quando estava na Galileia, e muitas outras que tinham subido com ele a Jerusalém. Ao cair da tarde, visto ser a preparação, isto é, a véspera do sábado, José de Arimateia, ilustre membro do Sinédrio, que também esperava o reino de Deus, foi corajosamente à presença de Pilatos e pediu-lhe o corpo de Jesus. Pilatos ficou admirado de ele já estar morto e, mandando chamar o centurião, perguntou-lhe se Jesus já tinha morrido. Informado pelo centurião, ordenou que o corpo fosse entregue a José. José comprou um lençol, desceu o corpo de Jesus e envolveu-o no lençol. Depois depositou-o num sepulcro escavado na rocha e rolou uma pedra para a entrada do sepulcro. Entretanto, Maria Madalena e Maria, mãe de José, observavam onde Jesus tinha sido depositado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Acabámos de escutar a narração da paixão do Senhor, numa celebração que começou pela entrada de Jesus em Jerusalém, que nós celebramos também aderindo ao mesmo sentimento de Jesus. Daquilo muito que esta celebração de hoje nos traz e que deve ser refletido no nosso coração e na nossa vida, queria sublinhar dois passos importantes, duas atitudes e também dois sinais que daqui saem de esperança. A primeira é a atitude de Jesus ao entrar em Jerusalém. Ele não tinha uma delegação oficial das autoridades a recebê-lo, mas sim pessoas muito simples. Muitos tinham vindo com ele da Galileia, tinham sido tocados pela sua palavra, tinham experimentado a força que ele possuía para curar, para levantar, para dar força e energia. E a partir daí tinham começado a esperar que era possível e necessário transformar o modo de viver e o modo de acreditar. O contato com Jesus abriu-lhes o coração para um mundo, a possibilidade de um mundo novo. Até agora, Jesus tinha evitado ser chamado com nomes grandes, como Messias, Filho de Deus. Nunca disse que não era o Messias, nunca disse que não era o Filho de Deus, mas dizia às pessoas que não dissessem isso a ninguém, porque elas entendiam isso de um modo diferente. Entendiam isso em termos de poder, de domínio, de força destrutiva contra os inimigos. E não era isso que Jesus vinha fazer. Por isso, Jesus não entrou em Jerusalém nem num carro de reis ou de nobres. Não entrou a cavalo,
que era o animal que se usava para a guerra e para os triunfos dos generais. Entrou montado num humilde jumento, o animal do trabalho, das viagens da gente simples, o amigo da família pacífica. Este modo simples indica que, para Jesus, os meios que se tem, hoje diríamos os cursos que tiramos, as nossas carreiras, os nossos lugares, seja dentro da igreja, como bispo, como padre, como presidente de um conselho, do conselho paroquial, seja na sociedade, como presidente de um país, como deputado, como quer que seja, não são modos de se impor aos outros, como Jesus não se impôs, mas de cuidar dos outros, de estar ao serviço dos outros. Este é o triunfo de Jesus. Não se impõe pela violência, nunca recorre à guerra ou às armas. Ouvimos dizer isso hoje a Jesus: põe de parte esses meios, porque isso não constrói, mas apenas destrói e tira a vida. Pelo contrário, ele põe-se ao lado dos que labutam, dos que constroem e desejam um mundo humano e em paz. É nessas vestes que ele hoje é aclamado como aquele que vem em nome do Senhor. Foi essa a aclamação que cantamos também nós no início desta celebração. Participando nesta festa, acolhemos Jesus, manifestemos a nossa decisão de aderir a Ele, de colocar-nos ao serviço do seu projeto de transformação do mundo, até que Ele nos faça participar na totalidade da vida, num mundo que não tem fim. Juntos, como igreja, deixemos que o Senhor entre nas nossas famílias, nas nossas comunidades, nas nossas vidas, nas nossas cidades. A segunda atitude de Jesus, que brota da sua paixão, está ligada com esta. Deus não vem impor pela força. Deus não impõe a ninguém o reino de Deus. Pelo contrário, tudo aquilo que a violência opõe-se ao seu reino. O projeto de Jesus para transformar o mundo na justiça, na fraternidade e na paz há de ser visto como vindo, ele que vem de Deus, como vindo na atitude de um pai. E o pai não quer dominar e humilhar o filho, quer que ele cresça, que seja livre, que seja feliz, e tudo faz para isso. É isso que Jesus vem fazer em nome do Pai do céu. Por isso se ocupa particularmente, como os pais, daqueles que estão mais frágeis, das crianças que nascem, dos adultos que precisam de ajuda, porque já não são capazes de viver sozinhos. Essa é a grandeza do Pai. O Pai é aquele que serve e é aquele que cuida. Esse é o caminho de Jesus. Mas não se pense que este é um caminho de gente que não tem convicções, de gente que não tem força. Bem pelo contrário. São aqueles que nunca vão recuar diante de nenhuma dificuldade, diante de qualquer serviço que seja necessário para acudir a quem precisa. Estes são aqueles que têm a verdadeira força de Deus. Por outro lado, Jesus é fiel a esse projeto de Deus e por isso ele nunca vai desistir, mesmo que isso signifique sofrimento e morte. Não porque ele nos salva através do sofrimento, mas salva-nos no sofrimento, porque ele é capaz de sofrer o que for necessário para que não nos falte a vida, para nos entregar a vida de Deus. Essa é a via da confiança, da força no amor do Pai, que coloca a própria vida nas mãos do Pai do céu e por isso tem coragem de afrontar oposição, sofrimento e até a morte, sem deturpar, sem nunca fugir
do amor salvador de Deus. É isso que nós celebramos hoje. Um Deus que não fica simplesmente a chamar-nos, nem sequer simplesmente lançou uma corda para nos puxar, mas veio cá abaixo, dentro das nossas aflições, dentro das nossas dores, esteve ao nosso lado e carregou-nos até à vida, e a vida que não tem fim. 2 sinais. O primeiro é aquele que ouvimos no Evangelho. Os sacerdotes, agora depois que Jesus está na cruz, até fazem troça dele. Dizia que era o Filho de Deus. Os discípulos vieram atrás dele e as multidões. Mas nós fomos mais fortes. Nós manipulámos a multidão e eles pediram a morte deste pseudo-messias. Agora isto está resolvido, porque os seus discípulos não vão ter coragem de continuar o caminho dele. Mas enganavam-se. Precisamente junto à cruz, o centurião que tinha presidido a execução de Jesus diz, não diz vendo o poder dele, diz, vendo como ele morrera, disse, na verdade este homem era filho de Deus. Eles queriam acabar com a mensagem de Jesus, aniquilando-o, humilhando-o, torturando-o, matando-o. Mas começa a nascer, mesmo aos pés da cruz, um estrangeiro, um homem habituado à violência, mas que reconhece que este era um homem especial, que não estava a sofrer uma pena pela culpa dele, mas que carregava os erros e as ganâncias de outros, e que por isso estava começando um caminho novo. Esta vai ser a profissão de fé que Pedro tinha começado a proclamar, mas agora é um pagão que vai levá-la para o resto do mundo. Junto à cruz começa o verdadeiro testemunho da fé. Uma fé que não se vive só nas horas alegres, como quando Jesus nasceu. Mas Maria, essa que o deu à luz, está aí junto da cruz e é capaz de ver os sinais do mundo novo que está começando. Um mundo que não tem mais fronteiras e que se alargará verdadeiramente a todos os povos, línguas e culturas. Finalmente, o segundo sinal. Um sinal eloquente, tremendo. 2 ladrões foram crucificados com Jesus. Um só lhe interessa escapar disto e diz: tu salva-te a ti próprio e salva-nos também a nós. O outro entendeu finalmente alguma coisa e diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Era um assassino e um ladrão, o pior que se pode ter. Mas é ele que se dirige a primeira palavra, segura de salvação, e Jesus volta-se para ele e diz: hoje mesmo vais estar comigo no paraíso. Não era um homem que tivesse comprado por mérito a salvação. Foi-lhe oferecida de graça, como num comboio que está a sair da estação, alguém corre e já não era capaz de encontrar mais nada, de ganhar a viagem, mas há uma mão que se desprega de uma cruz e que pega nele e diz: vem, porque este é o comboio da salvação. Também nós, hoje, nos sentimos no papel deste homem. Um homem que certamente na sua vida tem tanta coisa, mas com ele Jesus diz: nada é capaz de nos afastar do amor de Deus, que salva, que levanta, que cura, que transforma. Esse é o nosso Deus, esse é o nosso Pai, que sempre está conosco. Nós somos todos gente pecadora,
nesta terra e nesta cova da Iria, nós vimos sempre também carregados das nossas culpas, dos nossos pecados, das nossas frustrações. Mas trazemos também um coração de esperança. Esta é a esperança que hoje vem da cruz do Senhor. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Hoje mesmo pode começar uma vida nova para cada um de nós. É essa vida que nós queremos acolher aqui aos pés da cruz, como Maria, cheia de dor, mas cheia de esperança. Porque a esperança que traz, esta última esperança, não é simplesmente de coisas que passam, é da vida que nunca mais acaba. Porque há vida para onde se encontra o Senhor Jesus, depois de ter passado para a morte, pelo sofrimento, para nos dar vida e para fazer com que também nós cheguemos a essa vida que não acaba. É assim que queremos viver também este dia e esta semana maior, que acaba na ressurreição do Senhor, criando esperança, vida e compromisso, porque o Senhor é maior do que todos os nossos males, do que todos os nossos pecados, do que todas as nossas fraquezas, porque Ele é o Senhor, Pai de amor e de vida. Amém.